Atenção aos trabalhadores. A partir de julho, entram em vigor novas regras sobre o trabalho durante os feriados aqui no Brasil. Essas mudanças vêm gerando muitas dúvidas entre os trabalhadores, mas também entre os empresários. Quem pode trabalhar, como é que ficam essas horas extras e também os acordos coletivos. Para esclarecer mais sobre essas questões, nós vamos conversar agora com a advogada trabalhista Vivânia Sampaio, que é especialista na área e que nos ajuda a entender melhor o que é que muda na legislação. Boa tarde, Vivânia. Boa tarde, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda ao Pan News em Revista, segunda edição. E para começarmos, doutora, eu queria já explicar para os nossos ouvintes o que exatamente muda com essas novas regras para o trabalho em feriados, que já começam a valer daqui a pouco, já em julho, não é isso? Exatamente. Existia uma autorização, uma portaria do Ministério Público, onde comércios e serviços poderiam convocar, né, os seus trabalhadores, as empresas, para trabalhar nos feriados, sem precisar de nenhuma autorização, sem nem nada burocrático para, bastava convocar. E essa portaria ela foi revogada pela portaria 3665 do Ministério Público, que entra em vigor dia 1º. E a partir desse dia, só é possível que o empregador do comércio e serviço convoque seus trabalhadores para trabalhar em feriados se ele negociar antes com os sindicatos da categoria, né, se ele tiver negociação coletiva. A gente tem a participação de alguns ouvintes, afinal é um tema muito polêmico que interessa a muitos trabalhadores e o que eles querem saber, doutora, é se essas alterações vão atingir todos os setores ou apenas esses que a senhora citou, né, comércio, serviços. Então, assim, não vão atingir todos, porque aqueles setores onde os serviços são essenciais, não é? Que trabalha com saúde, não é? Com serviços hospitalares, combustíveis, esses não são atingidos pela portaria e continuam normalmente como era na portaria anterior, não precisam dessa negociação. Se você ligou o rádio agora, nós estamos ao vivo conversando com a advogada trabalhista Vivânia Sampaio para explicar um pouco mais sobre as mudanças em relação às regras sobre o trabalho em dias de feriado aqui no Brasil. Nós estamos ao vivo pela Jovem Pan News Fortaleza 92,9 FM e também pela Cidade AM 860. E olha, doutora, uma das coisas que mais interessa aos trabalhadores são as remunerações, né? Isso, o que é que o trabalhador precisa observar caso ele seja escalado para trabalhar em um feriado? Continua valendo aquele pagamento em dobro ou aquela folga compensatória? Né? São regras da CLT, continuam valendo, só que além de ele ter esse direito, o empregador, mesmo o empregador pagando esses direitos, ele tem que negociar antes para que ele convoque ali os trabalhadores para que ele abra o comércio, né, e funcione, porque sem os trabalhadores ele não consegue funcionar, o comércio é um serviço. E aí, qual a diferença se ele não fizer a negociação coletiva? Porque se ele está pagando todos os direitos que tem na CLT, por que ele tem que negociar? Porque, além dele ter as sanções, não é? Que as sanções administrativas, que são multas, ele tem que negociar com a categoria para que o sindicato analise caso a caso e veja se naquela situação não existe outros direitos além daqueles da CLT a ser negociados, não é? E não precisa ser grandes direitos, não. Aí uma escala mais justa, não é? Uma diferença aí se tem mulheres, por exemplo, as mulheres têm que ficar mais, têm filhos pequenos, aí vamos, quando tiver mulheres aí num possível comércio, vamos fazer aí um remanejamento melhor. Seja qual for a norma, não é? É um direito do trabalhador ter o sindicato ali representando para tentar negociar. Doutora, além dos Então, é a trabalhadores, exigência da MP. perfeito. Além dos trabalhadores, a gente tem muitos empregadores acompanhando a nossa programação e a gente queria alertar também quais são os cuidados jurídicos que os empregadores devem ter com a aplicação dessa nova regra, até para evitar aqueles problemas futuros.
não só o empregador, mas o trabalhador ele tem que verificar se, com o sindicato, o empregado ele tem um sindicato dos empregados, dos trabalhadores, e o empregador ele tem um sindicato patronal também. Verificar se existe já essa regulamentação, essa autorização da convenção coletiva. Por exemplo, o sindicato dos trabalhadores em shoppings tem já já tem essa negociação. Então, ainda não vai mudar nada. Assim, já tem ali essa negociação e a partir da próxima data base da convenção coletiva, provavelmente terão a oportunidade de negociar mais alguma coisa ali que fique justo, que fique saudável para ambas as partes, né? Porque hoje em dia se prioriza, nós estamos na era das doenças psicológicas, na era do ócio, que não precisa ser produtivo, todo mundo tem direito a ter o tempo de não fazer nada, né? Foi a discussão que teve aí em torno da escala 6 por 1. Então, tudo isso afetou aí algumas outras leis, inclusive tem aí também uma NR, a NR1 do Ministério Público, e entrou em vigor em maio, mas deu prazo aí maior para os empresários, que é sobre a necessidade de fazer uma avaliação psicológica, de manter ali um acompanhamento psicológico dos seus empregados. Então, está tudo interligado, né? Está tudo interligado, uma é consequência da outra, porque se os trabalhadores não tiverem ali o direito de lazer, direito de ficar com a família aos finais de semana, aos feriados, mexe ali com a saúde emocional, mexe ali com a estrutura familiar. Então, tem que estar bom para ambas as partes, para o empregador, para o empregado. É para equilibrar a relação, não é para proteger de mais um e prejudicar o outro, não. A ideia é essa. Já era a minha próxima pergunta, inclusive, doutora, se na sua visão, essa mudança, né, essas novas regras, elas representam um avanço aí para os trabalhadores, uma perda de direitos, ou, na verdade, ela é enxergada como um equilíbrio nas relações de trabalho? O objetivo é equilibrar as relações de trabalho. A tendência mundial é essa. A Alemanha, países da União Europeia, Japão, inclusive, eles estão adotando a redução de escala de trabalho semanal e estão tendo tão bons resultados, né? A Alemanha, por exemplo, reduziu de 44 para 40, fez um teste, nem quer mais voltar para 44 horas, como quer reduzir para 36. Então, assim, é uma tendência mundial a dar mais qualidade ali de vida ao trabalhador, dar aquele ambiente de trabalho mais saudável, porque aí ele produz mais. A tendência é essa. A tendência, de acordo com as estatísticas, é que ele produz mais no mesmo tempo, mesmo esse tempo sendo reduzido, ele produz no mínimo a mesma coisa, ou a mesma coisa ou mais, porque ele está ali mais motivado, porque ele tem um dia ali a mais. E também a questão de o trabalhador ter mais tempo para lazer, para gastar e movimentar a economia. Então, a tendência mundial é essa, e a gente não vai poder fugir, não é algo que a gente vai poder escolher. É uma coisa que a gente vai ter que aderir a qualquer momento. Essa relação de equilíbrio. E é desequilibrado. Vamos ser sinceros, eu sou empresária também, mas a gente sabe que, apesar de tudo, é desequilibrado, apesar de todas as dificuldades dos empresários, impostos muito altos, né, a taxa de tributação muito alta, a questão da previdência, né, que tem ali que fazer ali as tributações por cada trabalhador, mas ainda assim a hipossuficiência dos dois, onde é que está a hipossuficiência? Sempre no trabalhador, não é? Ainda é. E para equilibrar melhor, essa portaria visa isso. Se no decorrer da implementação, né, de quando a portaria estiver em vigor, for verificado outras nuances, aí tem que fazer outros ajustes. A gente agradece a participação da advogada trabalhista Vivânia Sampaio por explicar um pouco mais sobre essas novas regras. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade. Até mais. Obrigada, Carol.